Olá para vocês. Vocês devem se perguntar, o mesmo que eu e outras pessoas, né? Por que que a McLaren levou tantas atualizações para o Grande Prêmio do Canadá se o carro já era dominante? Por que mexer em alguma coisa que está ganhando? A razão é sempre a mesma, né? A busca da melhor performance em função das exigências daquele circuito. O fato é que a McLaren reconhece que eles têm um problema que é o carro tende a abaixar a frente nas freadas e no Canadá essas freadas são muito fortes. Então eles resolveram mudar a asa dianteira, a suspensão dianteira e aí ajustar, obviamente, a asa traseira em função do circuito ser assim, né? Reta longa e freada forte. Agora, qual era o objetivo dessas mudanças especificamente? Então, a asa dianteira era melhorar o fluxo de ar tanto para baixo, que vai canalizar para o efeito solo, quanto para cima, para aumentar a eficiência aerodinâmica das laterais e do assoalho do carro, onde tem aquelas abas, pequenas abas que eles colocam. Né? Então o objetivo da asa dianteira era esse. Só que ao alterar a asa dianteira, você precisou mexer na suspensão dianteira, porque essa alteração do fluxo de ar faria que o problema que eles identificam, que é o carro abaixar a frente, faria com que abaixasse mais ainda. Então o carro teria um certo desequilíbrio na freada. Então eles reforçaram, digamos assim, a suspensão para o carro não abaixar e manter a eficiência do ar, né, que está passando ali, porque na hora que o ar cruza a asa dianteira ele encontra a suspensão. Então eles precisaram dar uma alteração, precisavam fazer alteração na suspensão. E finalmente a asa traseira, né? Canadá o que é? Reta e curva de baixa. Então você precisa ter uma asa que vá trabalhar bem em alta velocidade e em baixíssima velocidade. Eu sou Alexandre Vasconcelos, esse é o canal Lip Speed. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Vamos ver o que o André Stella falou? O que falou o André Stella sobre essa história da atualização? Porque para nós foi pior, né? O carro não largou na frente como vinha largando nos outros circuitos. Ele explicou que, na verdade, quando eles andaram na sexta-feira, primeiro que o Piastri não gostou da suspensão dianteira, usou no primeiro treino da sexta e quis voltar para a suspensão antiga, porque ele achou que ele sentia o carro melhor. E isso já cria uma certa dificuldade, digamos assim, para a equipe, porque tem que trabalhar com informações totalmente diferentes para os dois carros, certo? Cada um está trabalhando com um tipo de mecânica, né? Mas segundo ele, a performance estava lá. O problema foi encontrar o melhor ajuste do carro. Durante a corrida, o carro até que vinha andando rápido, mas eles não conseguiram com que essas atualizações explorassem o que o carro tinha de melhor e tem de melhor, que é trabalhar a temperatura dos pneus. Esse foi o drama do carro. Eles fizeram as alterações na aerodinâmica, na suspensão. O Piastri trocou essa suspensão, voltou para a suspensão antiga, trabalhando com informações diferentes, só que ao fazer esses ajustes, o melhor do carro, que é conservar a temperatura e manter a temperatura, segundo o André Stella, só teria acontecido se a corrida tivesse mais de 100 voltas e não 70. Porque ele falou, quanto mais a gente estava andando, melhor o carro estava se comportando, ou seja, as alterações até que fariam um efeito, mas não na corrida, na duração da corrida, ou seja, não serviu para nada, vamos ser mais simples, né? E ele disse também que eles esperavam não andar tão bem no Canadá. Por quê? Porque o carro da McLaren é um carro para fazer curva de média a alta velocidade ou curva de altíssima velocidade. Ele foi projetado para esse tipo de pista e na maioria dos circuitos você vai ter média alta e alta. Curva de baixa você tem em poucos circuitos. E o Canadá é crítico, porque você tem reta longa e freada muito forte com curva de baixa o tempo inteiro, você não tem uma curva de média alta. Então, para eles já era esperado. Então eles fizeram a alteração pensando em não piorar a performance do carro, mas não deu certo, né? E em relação ao toque do Norris e do Piastri, ele falou que em algum momento eles esperavam que isso acontecesse, mas que houve realmente um erro de avaliação do Norris e que, portanto, é um assunto que eles teriam que conversar mais com os pilotos, porque isso não pode acontecer, porque poderia ter sido o fim da prova para os dois ali, o que seria
desastroso, porque imagina, você faz todas essas atualizações e os dois carros com fora. Então, aí tem que ter uma conversinha com o Norris principalmente, porque ele anda mesmo pisando na bola, não é mesmo? Gostou desse vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal.